Bom, pessoal, nós começaremos um novo assunto, né? Grandezas químicas, e é um assunto relativamente fácil e ele é o ponto de partida para o cálculo estequiométrico. Começando pela definição de massa atômica, né? A gente fala muito, olha a massa atômica do elemento lá na tabela, mas o que representa este valor? A massa atômica é a massa de um átomo medida em unidade de massa atômica, sendo simbolizada por U, né? Antigamente era uma, que era a unidade de massa atômica, e agora é somente U. Um U equivale a 1/12 da massa de um átomo de carbono 12, que é o isótopo natural do carbono mais abundante. Então, eu tenho um elemento carbono, a massa dele é 12. Isso será dividido em 12 partes iguais. Então, 1U é a unidade, que é a unidade de massa atômica, representa o quê? 1/12 de átomo de carbono 12. Começando com um exemplo, a massa atômica de um átomo do elemento sódio, Na, é igual a 23U, ou seja, um átomo de sódio é 23 vezes maior que 1/12 da massa do carbono 12. Se eu pego o elemento enxofre, né, a massa atômica dele lá na tabela é 32. O que representa esse 32U? Que um átomo de enxofre é 32 vezes maior que 1/12 da massa do carbono 12. E assim você fará para todos os elementos com base no carbono 12. A massa atômica de um elemento, pessoal, corresponde à média ponderada das massas atômicas de suas variedades isotópicas. Lembra que elementos isótopos apresentam o mesmo número de prótons e diferentes números de massa. Então, quando eu vou colocar lá na tabela um elemento químico e sua respectiva massa atômica, eu tenho que fazer a média ponderada das variedades isotópicas daquele elemento. Eu coloquei como exemplo aqui o átomo de neônio. Eu encontro ele na forma de neônio 20, que é o mais abundante, 90,92%, o neônio 21, que é 0,26%, e o neônio 22, que é 8,82%. Quando eu vou calcular a massa atômica do átomo de neônio, eu faço 90,92 vezes a massa dele, que é 20, mais 0,26 vezes a massa dessa variedade isotópica, mais 8,82 vezes 22. Isso é uma média o quê? Ponderada. Então, é dividido por 100, que é igual a 20,179 U, que é a massa do elemento neônio que está colocada lá na tabela periódica, tá? Massa atômica versus massa molecular, né? A massa molecular, pessoal, ela corresponde à soma das massas atômicas dos elementos que compõem uma determinada substância. Então, vamos lá para os exemplos. Eu tenho o caso da glicose. Então, eu faço 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16. Esse 12 aqui, esse 1 e esse 16 correspondem às massas atômicas dos elementos que estão lá na tabela. O somatório disso tudo aqui é igual a 180, que corresponde à massa molecular. A unidade de massa molecular é a mesma de massa atômica. Lembra que a massa atômica, a unidade é U? Então, o somatório de todas as massas atômicas que gera a massa molecular também terá como unidade U. No segundo exemplo, eu tenho cloreto de ferro 2 biidratado. Olha só, gente, o que tem de diferente aqui? Apareceu uma molécula de água na composição do meu sal,
é um sal hidratado. Então, como é que eu faço para calcular a sua massa molecular? Vamos lá. Eu tenho um átomo de ferro vezes a massa do ferro, 56. Mais 2 átomos de cloro vezes a massa do cloro na tabela, 35,5. Mas esse vezes aqui, pessoal, ele vira mais, tá? Mais 2 vezes a molécula da água. 2 vezes 1 mais 1 vezes 16. Então, o somatório disso tudo aqui é igual a 163U. Não confunda, pessoal. Aonde tiver o sinal de vezes, vira mais. No caso aqui, no último, do sulfato de alumínio, eu tenho 2 átomos de alumínio vezes a massa dele, que é 27. Mas, tá vendo que tem parênteses aqui, um número 3 do lado de fora? Esse 3 multiplica todos os elementos que estão dentro do parênteses. Matemática pura isso, pessoal. Então, ficará 3 vezes a massa do enxofre, que é 32, mais 3 vezes 4, 12, vezes a massa do oxigênio, 16. O somatório disso daqui é 342U. A relação massa atômica e massa molar. A massa molar é a massa de 1 mol de substância, o que significa que é igual à massa molecular, mas é dada em gramas por mol, ou seja, a massa molar da glicose é igual a 180 gramas por mol. Então, pessoal, para calcular massa molecular e massa molar, o caminho é o mesmo. O que difere uma da outra é a unidade, né? A massa molecular, a unidade é U, e a unidade de massa molar é gramas por mol. 1 mol de qualquer substância possui 6,02 vezes 10 a 23 átomos, que é a constante de Avogadro, e podemos simplesmente, pessoal, dividir a massa molar da substância pela constante de Avogadro para descobrir a massa em gramas de um átomo de qualquer elemento químico. Então, no próximo slide, nós veremos como é que a gente efetua esse cálculo. E mais à frente também, nós vamos aprender as conversões de mol em número de átomos, moléculas, litros que a gente pode converter, tá bem? Exemplificando o que eu falei anteriormente, a massa atômica do sódio, Na, por exemplo, é igual a 23U, tá? Que é o que está lá na tabela. E sua massa molar é 23 gramas por mol. Assim temos, vamos lá, vamos ler, interpretar esse valor aqui. 1 mol de sódio tem 23 gramas, que correspondem a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se eu quero descobrir a massa presente em um átomo, o que eu faço? 23 dividido por 6,02 vezes 10 a 23, que é igual a 3,8 vezes 10 a menos 23 gramas. Então, aqui corresponde a massa de um átomo de sódio, que foi o que eu falei anteriormente. Se eu quero descobrir a massa de um átomo de qualquer elemento, basta dividir a sua massa atômica pela constante de Avogadro. Mais um exemplo, só para reforçar esse conceito de massa molar. A massa atômica do enxofre, por exemplo, é igual a 32U, e sua massa molar é 32 gramas por mol. Logo, 1 mol de enxofre tem 32 gramas, que correspondem a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se eu quero descobrir a massa presente em um átomo de enxofre, eu faço 32 dividido por 6,02 vezes 10 a 23, que é a massa do enxofre dividido pela constante de Avogadro.
Este resultado é igual a 5,3 vezes 10 a menos 23, ou seja, a massa presente em um átomo de enxofre é igual a 5,3 vezes 10 a menos 23 gramas.